Hoje, no Trilegal de Verão. Finalmente, temos o aguardado reencontro dos professores Fred Dias e Aline Tomé. Depois de encerrar suas séries de episódios em formação acadêmica e metodologia de pesquisa visando sua carreira profissional de analista, nossa dupla decidiu estender a temporada mais um pouquinho. Afinal, quem não curte o verão? Finalizando os episódios veranios, os profis vão revelar suas mais preciosas dicas de estudo. Será que vocês já praticam o mesmo? Vamos lá, é o Trilegal de Verão ainda no ar. Trilegal de Verão, tudo bem com vocês? Esse é o nosso 10º episódio do Trilegal de Verão. Eu falei no último episódio que era o nosso último, mas não vai ser, a gente acabou combinando em mais 3 episódios, incluindo o de hoje de verão, porque a gente está planejando o nosso retorno, né, voltar com grandes novidades aí para vocês, então a gente adiou um pouquinho isso. Eu digo a gente porque hoje eu não estou mais sozinho no Trilegal de Verão. Olá, Aline, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Não estamos mais sozinhos, gravando cada um os seus próprios vídeos. Estamos aqui. É tenso, né? É tenso, né? Porque não é uma aula exatamente e não é essa conversa que a gente faz aqui também, né, do Trilegal que a gente estava acostumado. Foi tenso, né? Foi, olha, até pegar o jeito das coisas, eu regravei algumas vezes, viu? Foi um trabalhão, Nossa. foram muitos dias até conseguir organizar tudo para tentar fazer adequado. Mas é isso, né? E a Aline gravou os 4 de uma vez, né? Eu gravei os 4 ao longo desse mês inteiro, né? Desses 2 meses de Trilegal de Verão, então tenso, né? É diferente. Foi. Então, Eu a gente está levei aqui. uns dias ali para conseguir fazer aquilo. Então, nós estamos aqui hoje retornando para esse bate-papo do Trilegal, né? Ainda no formato do Trilegal de Verão, para terminar essa série. A gente falou, né, em 2 séries de vídeos, uma série de vídeos de formação profissional e acadêmica com a professora Aline Tomé e outra série de vídeos em metodologia de pesquisa, especialmente pensada em como, né, aproveitar desses princípios para a sua carreira profissional, para o seu trabalho como analista. Então, achei bem integrado assim, os nossos temas, né, a variação dos temas durante as semanas. E a gente está chegando agora a esses episódios de encerramento com uma proposta, né? Até para a gente poder ter esse tempinho de se reorganizar melhor, a gente pensou em dividir com vocês dicas de estudo, né? Dicas que a gente realmente usa, né? Dicas que a gente pratica e acredita que dá certo para a gente quer compartilhar com vocês, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer, ao longo desses 3 episódios, nesse e no próximo episódio a gente vai compartilhar as nossas dicas, né, minhas e da professora Aline, mas no último episódio a gente quer trazer as dicas de vocês. O último episódio gerou aí bastante conversa, né, relativamente falando aos nossos episódios anteriores. Eu queria agradecer, eu falei Beatrice no último episódio, é Betalice, né, nossa querida espectadora que está sempre assistindo a gente aí. Então, agradecer o Hélio, o Pedro, a Amanda, o Eduardo, todos aí que fizeram seus comentários. Queria ouvir de vocês e do restante dos nossos espectadores o que vocês fazem, né, para tornar os seus estudos mais aprazíveis, mais eficazes, né, mais bem aproveitados. Seu tempo você tem que passar lá, é duro, né? Então, quais as dicas que vocês têm? A ideia, então, que a gente teve aqui é de premiar a dica mais legal, mais original, diferente dessas que a gente vai apresentar no próximo episódio, premiar com a primeira matrícula e bolsa de um futuro curso, ainda nada programado, que a gente planeja oferecer aí, né, no continuar da carruagem do Trilegal Podcast em Relações Internacionais, né, Aline? Exatamente, né? A gente ficou muito feliz, né, com essa interação. Eu acho que a ideia que o Fred teve de colocar, então, exemplos, né? Desde o começo ele falou isso, colocar exemplos de trabalhos que eu estou avaliando, que os nossos alunos estão fazendo,
E foi muito interessante poder contar com a interação, né, de vocês, foi muito legal, né, no último. De repente, ia chegando assim, os comentários, a gente gostou muito. E a gente sabe que todo mundo tem as suas próprias dicas, né, de como que estuda, como que faz. Eu tenho observado, Fred, acho que eu nem cheguei a comentar tanto com você, em redes sociais, que é o que eu acabo mais mexendo aqui, tem muitos perfis que são de dicas de estudo mesmo, sabe? De Uhum, estudantes, de várias faixas etárias, de vários países do mundo, e uhum, é super popular, sabe? Tem muito seguidor uhum, mesmo, e a pessoa falando uhum, justamente sobre esses temas, né? Então, uhum. no fundo, todo mundo tem, né? Seus Tem. métodos, suas técnicas, as suas manias, e a sua própria organização, de como que as coisas funcionam e fluem. Então, mandem, né? Mandem as dicas de vocês para a gente depois, então, fazer esse último episódio. E é isso, né? No futuro, a nossa ideia é justamente oferecer alguns cursos, né? E a gente vai fazer um sorteio aqui, né? Para que ganhe essa bolsa, então, não precisa pagar, né? O primeiro, né? E para que vocês Não é tenham, sorteio, então. não, Aline. Ah, Não é é para sorteio, qualquer não. um? Não, não, não. É uma escolha arbitrária daquela dica mais original. Óbvio, a gente Faz não vai, né? Não, sentido. não vai ter Né? nenhuma preferência por alguém conhecido já da gente ou não. A gente quer ver aquela dica mais original. Porque eu acho que a Ah, Aline falou uma jamais. coisa interessante, né? Não se trata de fórmulas de sucesso, porque eu acho que é alguma coisa que cada um desenvolve para si. A gente quer, na verdade, compartilhar nossas dicas, e eu gostei da palavra da Aline, nossas manias, porque acaba que é isso, vira a sua mania que né, consegue te envolver, né? Dadas suas características pessoais, suas preferências, acaba que aquela mania consegue te envolver no processo de estudar, que não é fácil. Então, é mais isso mesmo. A gente quer perceber, de repente tem alguma coisa muito original que não funcionaria para mim, não funcionaria para a Aline, mas é tão original que a gente, né, vai premiar eventualmente, né? É. Escrevam aqui nos comentários, no Instagram, né, nas nossas redes sociais, aí a gente vai recebendo, né, né, esses comentários de vocês sobre suas dicas. Então, acho que no episódio de hoje, a gente tem, né, 3 dicas hoje, 3 no próximo episódio. As de hoje, a Aline vai trazer 2 dicas dela, 2 manias. Eu trago uma minha e a gente segue assim no próximo episódio, 2 minhas e uma da Aline. Tá bom? Vamos lá, Aline? Perfeito, vamos lá. Né? Então, eu vou começar com as dicas, né? Gente, a primeira dica que eu tenho é seja honesto com os horários que você tem para estudar, tá? Porque para estudar, gente, a gente tem que ter horário específico para isso. Principalmente em momentos que eu chamei aqui de momentos críticos, sabe? Você tem um TCC para entregar, você está fazendo faculdade, ou tem algum trabalho com prazo para entregar. Prova eu não gosto muito de falar, não, porque prova, o padrão são as pessoas estudarem do dia para a noite, e seja o que Deus quiser, né? Mas até provas, a gente precisa se organizar. Melhor estudar aos poucos do que tudo de uma vez, né? Então, gente, a gente precisa separar tempo para estudar, ou você precisa ser honesto. Olha, eu trabalho de dia, eu faço outra faculdade, então meu tempo é curto e restrito, mas tem que ter ali os seus horários de estudo. E a partir disso, você se organiza, dá até por incrível que pareça, para fazer previsões de quando é que você vai conseguir finalizar, entregar, pensar a respeito do seu trabalho, do seu TCC, até onde que você vai conseguir andar com aquilo. É muito importante. Tem gente que gosta até de fazer mesmo, né, um cronograma com horários, seja ele escrito, seja ele virtual, né, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, não importa, gente. O importante é que você saiba quais são os horários de estudo que você tem disponíveis para que você consiga se organizar e entregar tudo que você precisa fazer tudo que você precisa fazer, né? De você tem um pouco Não, desses deixa horários ou eu estou pensando, né, nessa sua dica. Acho que é uma coisa mais geral da vida mesmo, né? A questão da organização com os horários, né? Porque eu penso aqui como a Aline
é pontual, é uma característica que eu acredito, né, positiva dela, né, que eu vejo assim devendo mais do que a Aline muitas das vezes, mas é importante, né? Eu sou muito rigoroso com isso também, né, Aline? A gente assim, quando a gente marca um encontro, né, com o seu professor orientador ou com um colega de trabalho, né, não estar presente no momento ali que você marcou é estar comprometendo o horário de alguém se essa pessoa se comprometeu. Então isso é muito grave. É muito grave, né, para o sucesso de relações profissionais, né, acadêmicas, enfim, né? Então, a organização com os horários é fundamental e as pessoas às vezes reclamam muito, né, de não ter tempo. Eu acho que olhando da perspectiva assim, de mais longo prazo da vida, né, Aline, não ter tempo é só uma condição relativa ao seu momento atual, né? Porque em algum momento vai vir filho, em algum momento vai vir um parente com uma dificuldade, uma doença que você vai ter que cuidar, e o teu tempo vai ser menor ainda daquilo que você imagina que já é escasso, mas vai se abrir de alguma forma tempo para isso, para cuidar do seu filho, para cuidar desse parente, né, para cuidar de um outro compromisso. Então, é tudo uma questão de organização mesmo, né? Como é que você coloca, né, a dedicação com o estudo, né, na sua agenda, e se permite colocar outras atividades também, né, de lazer, de crescimento profissional, cultural, sei lá, né, curtir a família. Então, não acho que a ideia da Aline de se organizar é justamente para se permitir essas outras coisas tão importantes da vida e não, né, para a gente se bitolar no estudo, e não é esse o ponto, né? Ao contrário. Isso. Nem para se bitolar e nem para achar que sempre vai dar tempo, porque não vai, sabe? Nem 8 nem 80, porque às vezes você se organiza, isso é muito comum. E olha, cada vez mais as pessoas têm feito cursos online, o que é excelente. Mas, gente, se você está fazendo um curso online, aí você tem que ter mesmo esse rigor. Porque, às vezes, mentalmente, a gente constrói a ideia, nossa, que interessante, eu quero fazer esse curso, e aí você se inscreve. Já para pensar, você tem tempo para fazer esse curso? Porque você tem que assistir às aulas, você tem que fazer as atividades, fazer as leituras, se organizar, se preparar. Quanto tempo você tem para isso? Às vezes a gente não se toca. E isso que o Fred falou aqui de pensar também os horários de lazer, há muitos anos eu fiz uma orientação profissional ali, anos 90, quando eu ia fazer vestibular para ver que carreira que eu queria seguir. E, na verdade, foi um acompanhamento psicológico. Tinham vários psicólogos que falavam com a gente sobre vários temas, e um desses foi esse. Olha, faça o seu cronograma e coloque lá a sua hora de lazer, porque você precisa saber que aquilo vai existir. Até para aquele momento que você vai cair em tentação do tipo, eu preciso terminar um trabalho, mas eu queria tanto jogar videogame agora, e aí você vai ao invés de fazer seu trabalho, eu vou jogar só um pouquinho, daqui a pouco passaram 2 horas. Né? Então, até para esses momentos, você sabe, não tem um horário ali para eu fazer as coisas que eu gosto. E outra coisa também que o Fred falou, gente, os anos vão passando, as responsabilidades elas tendem a aumentar, tá? É quase que uma lei da vida. Então, você pode ter filhos, você vai ter um parente que está doente, está precisando de você, ou então precisa de uma atenção, outras atividades que você faz. Gente, os estudos têm que caber ali, tá? Não é na hora que der, não. Não é, e tem que ser. Eu lembrei de uma situação uma vez, Fred, há muitos anos, quando eu estava escrevendo tese. Quando eu escrevi tese, gente, minha vida estava uma loucura, uma loucura. Por quê? Nossa carga horária de professores que trabalham em universidades particulares, ela é uma carga horária muito cheia, a gente tem muitas turmas, né? Essa é uma realidade que muitos de vocês que cursaram universidades particulares devem ter reparado. Os professores de vocês dão muitas aulas. E aí isso toma tempo, fora o preparar a aula e muitas coisas. Então, o que eu fiz quando eu tinha que escrever tese? Eu tive que diminuir minha carga horária, a quantidade de turmas, e eu tinha muitas responsabilidades pessoais também na época. Minhas filhas tinham 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu estava terminando de escrever a tese. Então, eram 2 bebês em casa, mais o trabalho que eu tive que diminuir, mas eu continuava trabalhando, e mais uma série de outras coisas que tinha que fazer. O que eu fiz? Os horários que eu tinha para escrever tese, eu escrevia nos que eu daria aula, sabe? Então, à noite e de manhã, turmas que eu tinha, que eu dispensei temporariamente para poder terminar o meu trabalho,
eu escrevia tese. Então, era o horário que eu ia para a biblioteca, mas sem uma outra necessidade minha também. É mais confortável eu me deslocar para um lugar para estudar, assim como eu me deslocava para trabalhar antes da pandemia, né, do que ter que fazer isso em casa. E aí eu ia para aquele horário. E aí um dia eu encontrei o Fred no estacionamento. Ele me perguntou, né, do lado da faculdade, a gente dá aula, porque eu fazia muito na biblioteca, né? Muito do meu trabalho na biblioteca da faculdade, que a gente dá aula aí. E aí, tá fluindo? Tá conseguindo fazer? Como é que tá? Tô. Só que eu cumpro os meus horários. Agora era a hora que a gente começaria a aula, ele estava entrando para dar aula, na hora que eu começaria uma aula também, mas agora é a hora de escrever tese. Então eu sabia que aquele horário era para aquilo, e eu sentava para fazer, porque não adianta, gente, não vai surgir tempo do céu. Você precisa separar tempo. À medida que ele vai ficando mais curto, isso vai se tornando mais importante ainda. Mas é isso, né? Fred, e você? Qual que é a sua dica, sua primeira dica de estudos? Ó, a minha primeira dica de estudos é... Mentira. É só porque você me mostrou o seu daquela vez. Aí, ó. Outro dia eu fui sair para almoçar, o Cecílio estava terrível, comprei um negócio desse daqui para ele, virou a calmaria. É dica para outra coisa. Mas dizem que também é bom, né? Para estudar aqui. Ó. A Aline tem o dela também. O minha dica mesmo aniversário das minhas filhas foi disso, semana passada. Eu tenho 100 desses lá em casa, diferentes, no momento. Gigante, pequeno. Enfim, continue, perdão. A minha dica, Aline, eu disse assim, ó, controle o seu silêncio, ou o não silêncio, mas tenha controle sobre ele, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo controlar bem o silêncio até para a gente poder gravar aqui o podcast, né? É onde eu estudo também, né? Onde eu estou gravando. Mas se eventualmente, não é o caso, né? Se eu tivesse barulho aqui, eu não conseguiria gravar o podcast. Mas se você está numa situação, seja sua casa, né, com a sua família, ou num ambiente, né, público, enfim, né, controle o seu... Se você não pode ter o silêncio, que pelo menos você controle o seu barulho, né, o não silêncio que acompanha você durante os estudos. Então, a dica, né, para isso, né, exatamente, né, porque o mais comum é não ter o silêncio, né, ter que lidar com algum barulho, e às vezes um barulho que te incomoda, né, para se concentrar. Então, a internet, eu acho que todo mundo conhece, né, esses sites que tem... eu vou colocar aí, né, nos nossos comentários, ali na descrição do vídeo, aliás, né, algumas dicas desses sites que... Eu estou editando, né, Aline? Eu vou colocar aqui depois na imagem, está todo mundo já vendo agora, né, que são esses sites que têm, assim, vídeos de 2, 3, 4, 5, 6 horas de... como eles chamam? Alpha waves, ondas alfa, né? Já viu isso? Barulho branco, o pessoal chama também. Também, tipo né? Mas assim, eu não sou um conhecedor dessa questão, mas eu sei que essas diferentes frequências, né, te ativam diferentes seções aí do cérebro, enfim. Então, o barulho branco é muito bom para relaxar, né? Tem uma outra onda que é mais apropriada para concentração de estudo e por aí vai, né? Então, essas ondas alfa, especificamente, que eles chamam, né? Ondas alfa, elas têm um som mais ou menos, né? Eu vou cortar aqui o vídeo para mostrar um pedacinho aí de qualquer vídeo desses aqui. Mas elas têm esse som mais ou menos e ele te varia entre os fones, né? Gerando um processo de concentração, justamente porque é um barulho que você sabe que vai estar ali. Não é o barulho aleatório de alguém passando, derrubando alguma coisa, né? Então, controle o seu barulho. Se você colocar, então, um fonezinho de ouvido, ouvir uma música dessa, eu já desenvolvi a capacidade de colocar aqui, muitas vezes, telejornal, né, dos Estados Unidos, que eu tenho que assistir alguma hora do dia enquanto estou estudando. Então, a cabeça vai ouvindo as duas coisas, né? Não é a melhor dica, eu tenho certeza, porque isso realmente te faz querer, né, trazer as informações dos dois lados, mas, né, como a gente falou, né, coisas que funcionam para cada um, né? Então, essas ondas alfa são legais. Eu já li também que
certos tipos de música clássica também tem essa característica, né, dessa variação de frequência e tal. E a que é geralmente sugerida para estudar é Bach, né? Então, tá aí que também é... outra, né? Se você não curtir essas ondas alfa, que são meio artificiais, né, quer ouvir uma música mesmo, é uma música clássica, o Bach é uma boa dica para quem, né, quer tentar se concentrar. Então, também tem canais, né, de horas de Bach, né, tocando direto aí. Enfim, né, vai ter alguém aí que vai me dizer nos comentários que consegue estudar com um rave tocando no ouvido, né, com alguma música eletrônica bem pesada no ouvido, e é natural, né? Acho que é uma coisa muito de cada um mesmo, né? Você tem você consegue estudar, Aline, com música? Você tem alguma mania nesse sentido? Então, eu ia dizer que é mania mesmo, né? Quando eu preciso estudar, eu não consigo. Eu uso, para mim, precisa silêncio mesmo. Por isso que eu usava muito biblioteca, né, antes da pandemia. Era realmente o silêncio. Quando eu preciso produzir alguma coisa, absorver algum conteúdo e produzir alguma coisa, então leitura e escrita, para mim o silêncio é o melhor mesmo. Muito embora música clássica, isso que você já falou, né? Eu lembrei que música clássica algumas vezes eu usei principalmente para corrigir prova, que também exige uma concentração importante, né? Uma paz. Isso. E inconscientemente, talvez bem inconscientemente mesmo, era Bach que mais me ajudava, né? Que era aquela coisa mais, né? Não sei se ritmada que fala, mas enfim, Uhum. de fato o que eu usei. Mas quando eu tenho que fazer outras atividades do tipo coisas mais burocráticas e tal, que me exigem muitas horas no computador também, aí eu geralmente ouço música, qualquer uma, né? Qualquer um. Assim, qualquer uma, digo músicas que eu gosto de ouvir, né? Porque aí isso me traz tranquilidade. Então, não Uhum. exige a concentração que uma Uhum. leitura, uma escrita exige, Uhum. mas me faz assim, o trabalho burocrático às vezes é chato, né? Ele não acaba nunca. Você Uhum. fica lá, lança pauta, manda e-mail para não sei quem, essa coisa. Então, e Uhum. para isso eu uso muita música. Então, é tipo mania mesmo. Para algumas coisas tem que ter silêncio, para outras coisas ouvir Uhum. música, alguma coisa nisso. Mas isso é muito Mas sabe, legal mesmo, estudar um pouco de como que funciona o cérebro e como que é para cada um. É é, muito autoconhecimento é. mesmo. Você sabe que eu estou pensando agora aqui nessa minha dica, né, no meu uso dessa dica, e eu estou aqui refletindo que quando eu faço longas sessões de estudo, assim, tipo, às vezes eu estudo, sei lá, 6 horas direto de estudo, 4 horas direto já é longo, né? É bem provável que eu comece com essa dica, mas que lá pela terceira hora eu já desligue tudo e só a concentração está num ponto tão grande que realmente eu nem lembro de voltar a música ou passar, né? Fica só no estudo. Então, não sei, talvez seja uma dica muito desse momento de você precisar, né, pousar no trabalho, ficar mais confortável. Acho que tem a ver com nem tanto com a concentração, né, Aline, mas tirar aquela ansiedade de entrar no estudo, né, de botar a cabeça, porque é difícil. Tem o tempo que o teu cérebro exige para realmente se conectar com aquilo que você está fazendo, né? Exatamente. É uma coisa que envolve você começar, às vezes esse começar ele é difícil, talvez seja a pior parte, você parar de fazer outras coisas, se concentrar e começar, até você entrar naquilo mesmo, e aí você começar a absorver, e aí a coisa fluir mesmo. É. É bem isso. É um processo que nem sempre é muito fácil, não. Não. E Aline, então vamos para a sua terceira dica. Ou Pois segunda, é. né? É a nossa do dia, a terceira. A minha segunda, né, terceira dica de hoje, ela tem, de alguma forma, a ver com isso também, que é a questão da constância nos estudos, sabe? Eu não estou falando para todo mundo pirar e falar de frequência. Tem que estudar 3 vezes por semana, eu decidi que são 3 vezes por semana, mas sim constância. Assim, aí, mais uma vez, a mesma coisa.
Você está na faculdade, você está estudando para um concurso público, está fazendo um TCC que exige que você estude muito por um tempo longo, você ficar interrompendo toda hora é uma péssima ideia. Eu não digo, assim, necessariamente se estudar 6 horas seguidas, 2 horas seguidas, não é isso, né? Mas sim você não perder o fio da meada. Então, vamos supor que você tem lá, né, o seu horário de estudo, e naquele dia não deu. Era o horário que era para você estudar, mas aconteceu alguma coisa, ou você se estendeu mais em outra atividade que estava fazendo e não deu para você estudar. Não é para você pirar e pensar, meu Deus, e agora? Né? Por isso que eu não estou falando de frequência, estou falando de constância. Naquele dia não deu, ok. No outro retoma, de manhã não deu, mas eu tenho um outro tempinho à tarde que eu consigo retomar ou fazer um pouquinho. Faça mais um pouquinho, mas constância, sempre, porque senão você perde o fio da meada, e aí, até mesmo esse processo que o Fred estava falando, de às vezes você está estudando por 4 horas seguidas, 6 horas seguidas no mesmo dia, até você entrar naquela questão, até aí você esquecer do resto que está acontecendo no mundo, né? Leva um tempo, mas depois que engata, você faz e nem percebe mais. Só que se você fica interrompendo o tempo todo, né? E aí, pensando em dias, né? Não necessariamente horas, mas mais em dias, em uma semana, em um mês, até você sentar e retomar de onde você parou e etc., não tem a menor condição, gente. Então, procure ser constante. Não pira se você reservou um horário para estudar e não estudou naquele dia, mas também não vai deixando e colocando outras coisas no lugar. Então, eu coloquei aqui, uma vez, foi uma aluna que me falou isso, há muitos anos, ela fez uma palestra para os outros alunos sobre monografia, e como tinha sido a experiência dela, e ela falou, gente, é melhor você estudar pouco do que você não estudar. Tá? Então, às vezes, um dia que você não teve aquele tempo, você teve que fazer outra coisa, você tinha planejado, ele tinha 1h40, 2 horas para você estudar, e você tomou já 1 hora daquele horário, antes você estudar 20 minutos do que você não estudar. Muda completamente a sensação. E aí eu parei para pensar mesmo. Antes você estudar pouco, por qualquer razão que seja, algumas vezes, do que você não estudar, do que você deixar para lá, sabe? Você tem que revisitar o que você está fazendo, porque senão você perde o fio da meada e tem que recomeçar toda vez. É muito desanimador, né? Com você acontece isso, Fred, de Não, parar eu e acho aí que depois? totalmente, totalmente. E isso que eu estava falando, você já até me adiantou, né? Isso que eu estava falando agora sobre como de qualquer dia que você vier estudar, esse processo de entrar no estudo, ele não é automático, ele é doloroso, né? Você entrar realmente, concentrar naquilo que você está fazendo, né? Exigir do cérebro que pare de pensar em outras coisas, outros compromissos, outras demandas e concentre naquilo ali, é difícil, é difícil. É um treino, na verdade. E o cérebro, assim, pensando ele como um músculo, né, de que treina e na medida em que ele repete funções, né, práticas, ele faz aquilo cada vez mais automático, é menos desafiante para o cérebro fazer aquilo, né? Essa dica da Aline é muito importante, porque se você, né, estuda, que seja aí, como a Aline falou, 20 minutos por dia, talvez realmente o primeiro dia, Aline, se você, tipo assim, tá, sei lá, né, você está com um trabalho escrevendo o seu TCC, e aí largou ele por 2 meses. Esse primeiro dia que você vai voltar, os 20 minutos, me desculpa, não vai adiantar. Então, realmente, esse primeiro dia que você vai voltar para aquele seu trabalho, você vai precisar gastar ali 1 hora, 2 horas, e se puder, né, se tiver tempo, você vai gastar mais, porque vai precisar desse momento de conexão, né, que vai ser duro, né, essa conexão, né, colocar o cérebro para entender que você está fazendo aquela atividade, né, as informações que você precisa reunir, né? Agora, no dia seguinte, isso talvez não te demande mais do que 10 minutos essa conexão. E no dia seguinte, talvez não demande mais que 5. E aí, né, nessa constância que a Aline está sugerindo, né, você vai chegar a um ponto em que realmente 20 minutos são muito eficientes, né, dito que você talvez não pudesse dar mais atenção para aquele seu estudo naquele dia, esses 20 minutos te reconectaram em relação ao dia anterior, que você estava bem conectado, e o próximo, que você não vai perder, né, esse momento. E
assim, eu imagino um gráfico, Aline, se fosse possível verificar isso, mas eu acho que existe uma proporção de quanto tempo você precisa para essa conexão acontecer e quanto tempo você está desconectado ou conectado com aquela sua pesquisa. Ou seja, quanto mais tempo desconectar, sem trabalhar aquela pesquisa, mais tempo você vai levar para essa conexão. É muito duro. Quanto mais você está conectado no dia a dia, né, com ela, né, na constância, mais é fácil pegar aquilo de novo, ler alguma coisa e já, né, fazer uma contribuição. Então, de fato, né, assim, acho que a educação continuada a longo prazo, mas o que a Aline está falando, né, tem a ver mais com os seus projetos de curto prazo, né? Vai fazer um artigo, vai estudar para uma prova, um TCC, né? Essa constância é muito importante. Sim, sim, é mais para esse tipo de projeto, mas acredito eu que em tudo que você tiver envolvido, né? Que são fáceis. Você está fazendo graduação, você faz disciplinas por semestre, né? Você precisa estar conectado em alguma medida com as disciplinas que você está cursando ali, 4, 5, 6 naquele semestre, porque se você se desconecta de uma, para você retomar depois, você vai levar esse mesmo tempo, né? Essa dificuldade, que é isso mesmo. Então, claro, não é para você estudar 5 minutos, 10, todos os dias, não. Você precisa, provavelmente, se dedicar muito mais do que isso para questões diversas, seja para um artigo, para uma disciplina, para um trabalho. Provavelmente você vai precisar de mais tempo do que isso. Mas, se você não consegue ficar aquelas 2 horas que você precisaria naquele dia, por alguma razão, faz 20 minutos, faz 5, nem que seja olhar lá, não, peraí, eu vou ter que retomar daqui amanhã, pega lá a sua síntese. Porque senão, se você se perde e fica cansativo, quando você se desconecta várias vezes do mesmo trabalho... desmotivante. É desmotivante, Aline. Nossa, o quanto eu tenho de aluno que começou a fazer monografia e aí interrompeu, né, por alguma razão maior, e aí 3 semestres depois volta. Como é difícil, cara. Eu tenho uma pena, assim, se tiver meus ex-orientandos que estão nessa condição, gente, volta, vamos terminar. É difícil, mas, né, o benefício agora, nesse momento, você só precisa entregar ali essa pesquisa. Mas eu entendo, é desmotivante, né? Você se desconecta, parece não ter mais sentido, não ter mais razão de ser. Sabe, Aline, eu estava pensando, por exemplo, porque a gente está falando aqui de estudos que exigem um processo reflexivo que é bem pesado, né? Mas, por exemplo, no estudo de música... Vamos lá. Então, acho que caiu aqui a nossa conexão, né, Aline? A gente retornando agora, a gente estava falando que esses 15, 20 minutinhos, né, exagerando, né, o pouco tempo que pode sobrar aí para o estudo em algum dia, eles continuam sendo muito importantes. A gente está falando do estudo, que é um esforço muito mais reflexivo, analítico, né, abstrato, mas quando a gente estuda música, esses 15 minutinhos por dia são muito importantes, né? Especialmente na prática, né? Como a gente chama, né? A gente estuda teoria e estuda prática. A prática é muito mecânica e a memória cerebral dessa mecânica, né, esses 15 minutinhos de dose por dia já faz um efeito impressionante. Então, acreditando, ainda que entendendo que, né, o esforço é diferente, esse esforço mais abstrato, né? Mas o estímulo, né, a ele é muito importante. O que você falou, né? Às vezes, talvez você realmente só tenha 20 minutos e não tenha muito o que fazer, não vai ser produtivo. Bom, pega lá suas anotações do dia anterior, vê onde você se comprometeu a retornar naquele dia seguinte, só que não podendo, né? Fixa aquilo como o ponto, né, que você vai começar no dia seguinte, né? Certamente aquele momento de conexão vai ser mais agilizado, né, quando você retornar. Exatamente. Parece pouca coisa, mas não é não, né? É interessante isso que você falou, né? Estudo de música, que exige muito menos tempo. É verdade, eu lembrei do pessoal de exatas, que eles falam muito de fazer exercício, né? Você tem que fazer o exercício, repete os exercícios até você ir conseguindo. Então, são linhas de raciocínio diferentes também para o tipo de estudo que você tem que fazer, né? Então, é um pouco dessa noção, autoconhecimento, conhecer um pouco do cérebro também e as formas que a gente tem de absorver
informação e reproduzir conteúdo e as necessidades mesmo daquilo que você está fazendo, né? Tem muita coisa envolvida aí que pode ajudar demais. Parece que não, mas ajuda. Mas, gente, constância é sempre importante. Não larga para lá sempre que possível. Às vezes acontece, né, de a gente precisar mesmo, igual o caso desses alunos, né? Poxa, fica anos, às vezes, semestres, anos, e retomar é super difícil, e provavelmente não foi porque a pessoa quis que isso aconteceu, né? Então, não desiste, mas quando retomar, use essa técnica da constância dentro das suas possibilidades, que ajuda bastante, né? Eu fico, agora que a gente está terminando o episódio, né, Aline, eu fico pensando como realmente são particulares, né? Dependem de tantas variáveis, o seu meio social, suas condições físicas mesmo, né, estruturais aí de moradia, suas relações sociais, o seu cérebro, né, as particularidades do seu cérebro, né? Então, gente, deve ter muita dica que a gente não está imaginando. A gente pensou em cada um trazer 3 dicas quando a gente planejou esses episódios, né? E ficou, caramba, quais 3 dicas? Mas, no fundo, devem ser milhares e milhares. Será que os nossos espectadores, a comunidade do Trilegal, já pensou em alguma dica que vocês têm para a gente, de repente, para ajudar a gente aí a estudar melhor? É verdade. A gente está esperando, estou super curiosa para saber quais são as manias que as pessoas têm, quais são as dicas que elas têm para ajudar a gente aqui. Então, gente, comentem aqui quais são essas dicas. Já podem colocar no vídeo de hoje, como o Fred disse, lá no nosso Instagram, no Facebook também, onde vocês quiserem, coloquem, que a gente quer saber e comentar isso, né? Semana que vem a gente ainda vai falar mais algumas das nossas dicas e queremos ouvir vocês. Coloquem, que a gente está realmente curioso, e dica de estudo sempre ajuda, né? Sempre ajuda mesmo, né? Bom, então a gente agora vai se despedir. Muito obrigada, por ter estado aqui até agora com a gente. Semana que vem a gente volta com mais 3 dicas e a gente segue até lá esperando vocês colocarem aqui também quais são as dicas que vocês têm. Gente, e se esqueçam, tá? Quem não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curta, compartilhem os vídeos. Obrigada para o pessoal que sempre está compartilhando também os nossos vídeos, passando dicas aí do Trilegal de Verão. Muito obrigada mesmo. E semana que vem a gente se encontra. Tchau, Isso tchau. Aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Preciosas dicas. Semana que vem, outras 3. E o desafio está lançado. Quem tem a mais original e produtiva mania de estudo para compartilhar com a gente, tem prêmio. Vocês viram, né? Uma boa semana para toda a comunidade Trilegal. Até sexta que vem.